Primeiro eu quero dar bom dia a todas e a todos. Meu nome é Camila, eu sou membro da comissão organizadora do 4º Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas e é com muita alegria que nós iniciamos hoje os trabalhos da sessão temática número 7, Metodologias Ativas e o Ensino Clínico do Direito. Essa sessão ela será coordenada pela professora Cristina Figueiredo Terezo Ribeiro, da Universidade Federal do Pará, e também pela professora Valena Jacobi, também da Universidade Federal do Pará. Nós agradecemos muito a inscrição de todos os trabalhos e informamos que depois de finalizado o fórum, nós publicaremos os anais do evento. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E antes de começarmos as atividades, eu gostaria de dar alguns avisos da organização do evento. A sessão está sendo gravada e eu informo que todos e todas estão de acordo com a sessão do uso de imagem e voz para gravação. Como nós estamos num evento no estilo de webinar, né, as pessoas que estão acompanhando a sessão não vão conseguir abrir o vídeo ou o áudio, mas todos e todas são muito bem-vindos para utilizarem o chat para se comunicar e também para utilizar o botão Q&A, que aparece ao lado do botão do chat, para fazer perguntas aos apresentadores dos trabalhos. Quando vocês encaminharem as perguntas através do botão Q&A, por favor, não se esqueçam de deixar o nome e, caso desejem, a instituição de que fazem parte. Agora eu vou passar para vocês um pequeno vídeo apresentando a rede de clínicas que será lançada ao final do evento, mas que nós gostaríamos que vocês conhecessem desde já. Então, um momentinho que eu vou compartilhar a tela com o vídeo. Vocês conseguem ver a minha tela? A Rede de Clínicas Jurídicas é uma plataforma aberta e colaborativa, criada no contexto do 4º Fórum Nacional de Clínicas para promover e divulgar as clínicas jurídicas em atividade no Brasil. Ela é resultado da adesão e mobilização permanente de clínicas do país todo, e por meio dela, as clínicas poderão buscar parceiros em potencial, conhecer ações, divulgar suas iniciativas e pensar juntas novos caminhos para o acesso a direitos no país. Vamos juntos fortalecer a comunidade de clínicas jurídicas no Brasil? Acesse o site e faça parte dessa rede. A Rede de Clínicas Jurídicas é uma plataforma aberta e colaborativa, criada no contexto. Obrigada por assistirem ao vídeo. Bom, ao final do evento, após a última mesa da sexta-feira, nós teremos uma Assembleia Geral de Clínicas, que já é tradicional do evento, para deliberações finais sobre o próximo encontro e também para possíveis dúvidas sobre a rede lançada. O link dessa reunião ele será disponibilizado por e-mail na sexta-feira e também no chat da última mesa no YouTube. Nós estaremos aqui à disposição para apoio às sessões, mas eu lembro que o controle e a organização das falas é de responsabilidade das coordenadoras da sessão temática. Então, eu gostaria de passar a palavra para as professoras Cristina e Valena para a condução da sessão. Sejam todos bem-vindos e tenham um bom dia de atividades. Obrigada. Obrigada, Camila, pela acolhida, obrigada pela exposição do vídeo. Queria dar boas-vindas a todas e todos que estão nessa sessão temática. Ontem os trabalhos foram muito bons, o debate também foi excelente. E o evento todo, né, a partir das mesas que nós tivemos, principalmente no final do dia à noite, também foram de igual qualidade. E aí hoje a gente vai manter a metodologia que a gente utilizou na sessão anterior, né, com a exposição de 10 minutos para cada um daqueles que irão apresentar os trabalhos. Eu já visualizo aqui, eu só não visualizo ainda o Aruan, como mudou o nome, e aí eu não consigo ver, mas eu já vejo a Carol, a Duda, a Sara, eu não sei se ela vai apresentar com mais uma outra pessoa, e a Rafaela e a Cassiana eu vou apresentar juntas. Eu queria só saber do Aruan se ele está na sala
e se a Sara também, se ela vai apresentar com mais alguém. O Aruan está sim, e a Sara consta pra gente também aqui, ela entrou. Somente eu, a apresentação. Só a Sara, né? Aruan, você vai apresentar com mais alguém? Porque pela programação só aparece o nome de uma pessoa. E aí eu gostaria de chamar quem de fato vai apresentar. Vai ser sozinho? O Aruan vai apresentar com a Juliana Maia. Ele acabou de responder para a gente no chat. Isso, com a Juliana. Joia, Aruan. Bom, então eu queria mais alguma vez agradecer, né, parabenizar a todos vocês pela apresentação de trabalho, né, dizer que fazer um evento virtual sempre é muito difícil, então parabenizar não só a Camila, mas todos que estão por trás da Camila na organização desse evento, não é uma atividade fácil. A gente pensou, a professora Valena está comigo nessa jornada já há algum tempo, né, sobre atividades da clínica. Quando a gente criou isso no primeiro fórum, a gente nunca imaginou que iria tomar essa proporção e que tampouco tivéssemos um evento virtual, porque o objetivo é fazer com que professores, alunos e alunas, professoras, possam ter um espaço de compartilhamento de ideias, de compartilhamento de atividades, desafio. Então, sempre foi um momento de muito festivo, na verdade, para todos nós, professoras e professoras, esse momento desse encontro do fórum. A gente costuma dizer na nossa clínica que é o nosso momento de capacitação, é o nosso momento de nos tornarmos alunos e aprendermos com os colegas a partir dessa troca de experiência. Então, eu queria parabenizar o esforço de todos vocês de fazer isso em um ambiente completamente diferente. Todos nós estamos nas nossas casas ou em algum ambiente que não é um ambiente acadêmico, o que torna ainda mais esse momento desafiador, né? Para a gente poder participar de uma maneira muito ativa e produtiva em circunstâncias bastante excepcionais. Eu queria saber se a professora Valena gostaria também de fazer a acolhida e aí a gente já inicia a exposição dos trabalhos. Então, eu gostaria também de agradecer, como a professora Cristina falou, a gente chegar neste momento, nessas circunstâncias, com um encontro de rede de clínicas tão bonito de se ver, né? Ontem eu pude acompanhar de manhã algumas sessões e a organização está impecável e sabemos da dificuldade mesmo de a gente poder, cada um na sua casa, tentar organizar um evento dessa natureza, mas o objetivo, de fato, já está sendo alcançado, estão todos de parabéns. Agradeço muito também a todos que se submeteram nessa sessão que a gente pensou, eu e a professora Cristina, para a gente poder compartilhar um pouco, ver como as outras clínicas também estão trabalhando com a metodologia ativa e tentar. A gente vem trabalhando, eu participei pela clínica numa pesquisa nacional logo no início, né, em 2014, e a gente, com várias outras universidades, a gente fez esse mapeamento inicial. Eram tão poucas as clínicas no Brasil, então, assim, chegar hoje e ver, né, o trabalho de várias instituições em prol, né, de um ensino jurídico diferenciado, com qualidade, em prol da defesa dos direitos humanos, né, na grande maioria das vezes, mas dos direitos fundamentais, sociais também. Então, a gente fica muito feliz com essa realidade que nós estamos hoje vivenciando. Mas aí passa, então, agora a palavra à professora Cristina, que ela vai fazer a ordem das apresentações. Bom, então a gente vai seguir, obrigada professora Valena, a gente vai seguir a ordem da programação. Então a ideia é que a Aruan e a Juliana façam a exposição, depois tem a Ana Carolina Maria Eduarda, depois tem a Sara e por último, fechando, a Rafaela e a Cassiana. Então a gente vai começar com a dupla, o Aruan e a Juliana, que vão apresentar o trabalho sobre atendimento online para regularização migratória e a instrumentalização do acesso à justiça. Aruan e Juliana, vocês têm 10 minutos e a gente vai ser muito rigoroso aqui com a contagem do tempo. Fique à vontade para começar. Bem, bom dia. Eu sou Aruan, sou estudante de Direito do CESUPA, vou apresentar com a Juliana e eu vou começar a apresentação aqui no slide. Só um minutinho.
Vocês conseguem ver? Tá. Então, nosso trabalho vai ser sobre o atendimento online para regularização migratória e instrumentalização do acesso à Pode só justiça. aumentar a tela, Aruan, pra gente, que aí fica melhor colocar. Peraí. Para mim aparecem os outros slides assim. Então, não sei Dá como um F5. F5. Murilo, do nosso suporte, pode ajudar? Aruan, ali na parte inferior da sua tela tem alguns ícones de apresentação de Sim. modo de leitura. Do lado do menos é o modo apresentação. Mas não tá já no modo apresentação? Pensei que já tivesse. Agora tá? Aruan, tenta clicar na barra que está aparecendo para ativar a edição. Talvez isso esteja travando para a gente tá bom. aparecer. Beleza. O compartilhamento da sua tela, Aruan. Isso. Perfeito. Ele sumiu, mas voltou agora. Agora, consegue? Tá bom? Então, voltando, nosso trabalho, nossa apresentação é sobre o atendimento online para regularização migratória e instrumentalização do acesso à justiça. O atendimento online foi uma forma que a Clínica de Direitos Humanos Cesupa encontrou para tentar dar continuidade à assessoria jurídica gratuita que nós já realizávamos presencialmente. E depois, quando a gente começou a fazer esse atendimento online, a gente verificou que isso é uma forma de contornar o acesso à justiça, né? Contornar a grande desidratação que existe no nosso país sobre acesso à justiça. E para a gente tentar explicar um pouquinho sobre o trabalho, a gente buscou a origem do nosso país, né? Que são os processos colonizatórios, a origem do nosso continente, a América do Sul, da América do Sul, que são os processos colonizatórios. E a gente consegue verificar uma íntima ligação que existe na exploração colonial, que reflete até hoje nos nossos problemas, nas nossas realidades, do nosso país, especialmente, né? E a íntima ligação que isso reflete na realidade social, né? E a gente verificou, para a gente tentar demonstrar um pouquinho isso, a gente fez um paralelo com os dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos entre 2006 e 2019, né? A comissão, ela faz parte da OEA junto com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a gente verificou que foram mais de 16 mil petições, né, que foram enviadas à comissão. E a gente constata que isso é um número muito menor, é uma subnotificação muito grande, porque, imagine, para você ter noção que existe uma corte, existe uma instância internacional que pode averiguar situações de violação de direitos humanos, você tem que ter um estudo, você tem que ter um conhecimento. Então, esse número de 16 mil violações, né, entre esses anos é um número muito maior. E sem falar que dessas 16 mil petições, apenas 155 foram admitidas pela Corte. E agora, puxando um pouquinho para o Brasil, a gente colocou os dados do relatório da Justiça em Números, que é um relatório elaborado pela CNJ anualmente. E o último disponibilizado foi de 2019, que consta dados de 2018. A gente verificou que, por exemplo, a Justiça Estadual Brasileira, ela possui 12 mil magistrados e que somente em 2018, mais de 11 milhões de novos processos foram peticionados em primeiro grau. E fazendo uma média, isso dá um pouco mais de 1.500, mais de 1.000 processos por juiz, só em primeira instância. E a gente consegue verificar também que esse inchaço do Poder Judiciário, ele é um dos grandes responsáveis também pela dificuldade no acesso à justiça, né? Que é previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Para a gente tentar fundamentar um pouquinho o nosso trabalho, a gente utilizou a Maria Teresa Sadek, que escreve sobre o acesso à justiça. Ela aponta alguns fatores, por exemplo, a morosidade do judiciário, a suntuosidade dos tribunais, que provocam uma certa intimidação para o público leigo e um excesso de formalismo jurídico, né? Um excesso de formalismo por parte dos próprios operadores do direito, que também provoca
certa intimidação. As pessoas hipossuficientes conhecem tanto do sistema jurídico, do sistema do poder judiciário. E, além disso, também uma cultura de sempre buscar um litígio, buscar uma sentença. E se a gente for analisar quem acessa o poder judiciário brasileiro, são pessoas que têm uma certa condição financeira e um certo conhecimento também, até mesmo sobre seus direitos. E a partir disso a gente consegue verificar a realidade brasileira, né, de certa forma. Também falando sobre isso, a gente verificou que a educação, utilizando um pouquinho de Paulo Freire, na verdade, no trabalho, a gente verificou que a educação não libertadora, né, que seria a educação bancária, né, que ela contribui de uma forma muito grande para a manutenção do status quo. E fazendo também esse paralelo com o acesso à justiça, a gente viu que essa manutenção do status quo ela tem essa íntima relação na seletividade de quem consegue acessar seus direitos, porque a educação no Brasil, eu vejo como um projeto que busca não formar criticamente os cidadãos, justamente para não se poder criticar o que está ao nosso redor. E voltando também agora para Maria Teresa Sadek, a gente viu que a clínica ela consegue suprir algumas barreiras que a Maria Teresa Sadek aponta, como, por exemplo, o excesso de formalismo, né? Os nossos atendimentos eles são atendimentos muito simples, muito informais, mas não perdem o seu profissionalismo. São atendimentos sérios, só que a todo momento a gente busca criar um ambiente de recepção para os nossos assistidos. Não tenta intimidá-los, até mesmo por conta da internet que a gente está utilizando agora, né? Fica uma coisa um pouco mais informal, uma coisa mais tranquila. A gente busca também, de certa forma, ter um contato do campo somente profissional com os assistidos, né? A gente tenta até mesmo desenvolver uma amizade um pouco fora do atendimento e a partir disso a gente conseguiu verificar que é possível contornar de alguma forma, tentar ajudar, tentar contornar essa problemática do acesso à justiça no nosso país. E agora eu vou passar a palavra para a Juliana, vou entrar no próximo slide. Fica à vontade. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui. O nosso trabalho é muito nesse sentido a gente tentou, teoricamente, traçar o problema do acesso à justiça no Brasil, entendendo que a clínica é esse espaço de formação, mas também de contribuição efetiva, né, para a sociedade, de dar essa contrapartida. Então, a gente percebeu que, além da superação de barreiras no direito, no ensino jurídico, o atendimento, e nesse momento de pandemia online, esse é o recorte do resumo, né? Atendimento online para regularização migratória. A gente não atende somente imigrantes, a gente também atende brasileiros e pessoas hipossuficientes de forma geral, entendendo que a clínica seria um braço do NPJ, digamos assim, especializado em direitos humanos, né? E a construção é muito nesse sentido de institucionalizar a clínica como uma espécie de NPJ também, além da pesquisa, além da produção de livros, que é o nosso mote também na clínica, é o nosso objetivo, mas dar essa contribuição mesmo e tentar superar esse contexto de desidratação do acesso à justiça, de um direito que é construído a partir de minorias, embora a gente tenha uma demanda muito grande. Então, mesmo nesse período de pandemia, em que os órgãos não estão atendendo presencialmente, a maioria dos casos, né, é tudo por agendamento, a gente recebeu uma demanda imensa, assim, uma quantidade enorme de solicitações. A gente tem um e-mail institucional da clínica e a gente recebe essa demanda por e-mail, mas também pelo Instagram, sempre em contato com outras instituições. Tem uma parceria da clínica com a Comissão de Relações Internacionais da OAB, e aí a gente consegue traçar o perfil, aí, voltando para o resumo, né, para o nosso trabalho. O perfil desse imigrante, se for um imigrante que não dispõe de recursos suficientes para acessar o Poder Judiciário de forma autônoma, a gente atende esse imigrante. E durante esse período de pandemia está sendo online. Então, a internet, né, figura como um mecanismo de superação dessas barreiras e de viabilizar, de instrumentalizar o acesso à justiça nesse momento, né? Então, assim, o trabalho da clínica é muito nesse sentido, da via de mão dupla, tanto de... Juliana, você só tem um Oi. minuto.
tá? Tá. Então é isso, gente. Assim, já passo para o final, né? A minha parte foi mais a conclusão mesmo e apresentar um pouco esse trabalho da clínica, entendendo que a educação jurídica não precisa ser uma educação bancária, mas pode ser uma educação emancipadora, né? E a gente coloca no artigo, esse trabalho foi um artigo nosso, que eu acho que vai ser publicado ano que vem, a gente enxugou no resumo para trazer para vocês, gente. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada, Aruan, pela exposição. Obrigada pelo cumprimento do prazo, né, do tempo. É muito difícil sintetizar todos os nossos referenciais teóricos, né? É um esforço enorme fazer o estudo dessa literatura, revisar a literatura, e em 10 minutos fazer uma síntese sempre é muito difícil. Queria agradecer a exposição de vocês. E aí a gente passa agora a exposição da Ana Carolina Girard Teixeira Gazeta, da Maria Eduarda Dias Fonseca, que tem como trabalho o título Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, da institucionalização, a sua expertise em competições internacionais. Carol, Duda. Bom dia, só vou pedir licença aqui para colocar a apresentação. Só um instante que eu não estou conseguindo. Foi. Vocês conseguem ver? Então, podemos começar. Bom dia a todos. O meu nome é Maria Eduarda e, juntamente com a Ana Carolina, nós vamos apresentar esse trabalho que nós desenvolvemos em conjunto com a professora doutora Cristina Tereza, que é coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia. E esse trabalho ele tem o intuito de mostrar um pouco da nossa experiência na clínica e do trabalho que a clínica vem desenvolvendo ao longo dos anos. A clínica ela surgiu em 2011, vinculada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. E ela surgiu com o intuito de aliar a pesquisa da pós-graduação com a extensão acadêmica, porque no nosso currículo de graduação nós não tínhamos atividades voltadas para pesquisa, para extensão, então a clínica ela surge com o intuito de trazer os alunos da graduação para essas atividades. Então, os alunos da pós-graduação e da graduação, eles desenvolvem as suas atividades em conjunto na clínica. E com o desenvolvimento das suas atividades ao longo dos anos, a clínica ela passou também a firmar parcerias com instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado, entre outras. E algumas das atividades que nós desenvolvemos são, por exemplo, a realização de consultorias jurídicas para esses órgãos, a criação de bancos de dados em direitos humanos, as atuações em litígio estratégico e também a atuação tanto em casos reais quanto em casos hipotéticos, que são as nossas participações em simulados e competições. E aí, nessas imagens, vocês podem ver um pouco do espaço físico da clínica e das estações de trabalho que os alunos utilizam para desenvolver suas atividades. Agora, a Ana Carolina vai dar continuidade. A metodologia da clínica está baseada em um tripé de promoção, proteção, prevenção de violações e reparações de direito. A partir disso, das parcerias que a Maria Eduarda mencionou, nós recebemos algumas demandas. E essas demandas elas são avaliadas se vamos participar ou não, muitas vezes a partir da identificação de um caso paradigmático. Além dessa identificação, envolve-se critérios se esse caso vai ter uma promoção do interesse público, se afeta a proteção de direitos humanos, se representa uma novidade, se tem viabilidade jurídica, qual é a condição econômica da vítima e a experiência que essa atividade vai trazer para os nossos alunos. Como a Maria Eduarda mencionou, nós tivemos alguns casos reais em que participamos, em especial com uma cooperação que teve com o defensor público Carlos Eduardo de Barros, que vocês podem ver nessas imagens, foram participações em casos reais na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Poli Rivera e outros versus Peru, em que alunos da graduação e da pós-graduação participaram de visitas em loco para ter conhecimento no Peru de como funcionava o sistema e depois participaram tanto da confecção das alegações finais quanto da audiência que teve na Costa Rica, como vocês podem ver nessas imagens que aparecem no slide. Além desse caso, nós tivemos também a participação no caso Gerson Miluski versus Brasil, que está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o estudo é todo feito a partir de um material doutrinário, legislativo e jurisprudencial, em que é realizado um planejamento
que vai envolver atividades individuais e coletivas que proporcionam desenvolvimento de habilidades orais, escritas e técnicas, porque os alunos saem dessa experiência com um profundo conhecimento do sistema interamericano, nesses dois casos, e podem se utilizar do conhecimento teórico na prática do dia a dia. Então, o estudante se apropria da sua realidade saindo do estudo meramente teórico. Bom, em seguida, como eu disse anteriormente, nós também fazemos o uso de casos hipotéticos para desenvolver esses estudos e essas pesquisas. E para ilustrar esses casos hipotéticos, nós trouxemos 2 competições internacionais e uma competição regional para apresentar para vocês. A primeira é a Multi-Court Competition, que é a competição de julgamento simulado de uma audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acontece em Washington todo ano. E nessa competição, as equipes têm que representar ou o papel de vítima ou o papel de Estado e se debruçar sobre o estudo de um caso, que é um caso hipotético, mas que traz situações reais de violação de direitos humanos. E esse caso, ele é sempre escolhido como um caso que traga alguma inovação ou alguma questão que esteja sendo discutida no âmbito do sistema interamericano e que exista ainda alguma controvérsia. Então, os alunos eles têm que, além de adquirir um profundo conhecimento do sistema interamericano, buscar outros documentos de direito internacional, de direitos humanos e se aprofundar nos estudos para poder debater aquele caso na competição. E a competição ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é a de memoriais escritos, em que as equipes, representando seu papel, devem enviar suas alegações finais de forma escrita para serem pontuadas. E a segunda etapa são as rodadas orais que acontecem em Washington. E nessas rodadas orais seria a simulação da audiência da corte, com a diferença de que nessas rodadas os juízes eles podem a qualquer momento interromper a fala dos participantes, fazer perguntas no meio da exposição, o que não acontece numa audiência real, mas que faz com que os alunos eles tenham que desenvolver uma grande capacidade de oratória e de argumentação para que eles possam desenvolver essa apresentação. E, ao longo dos anos, desde a sua primeira participação em 2012, a clínica tem atingido bons resultados nessa competição. Por exemplo, em 2012, nós chegamos às semifinais e conquistamos o prêmio de melhor equipe principiante na competição. Em 2013, também chegamos às semifinais e conquistamos o prêmio de melhor oradora de vítimas em língua portuguesa. Em 2014, o prêmio de melhor orador de vítimas em língua portuguesa. Em 2015, também chegamos às semifinais e conquistamos o prêmio de melhor oradora de Estado em língua portuguesa. Em 2017, o segundo melhor memorial de Estado em língua portuguesa e o 8º na classificação geral. E em 2020, que a competição aconteceu de forma remota devido à situação da pandemia, e nós só tivemos a primeira etapa, que foi de memoriais escritos, nós alcançamos o 5º melhor memorial de Estado em língua portuguesa e o 10º na classificação geral. No âmbito regional, nós temos o Torneio de Direitos Humanos, que é organizado pela OAB Pará. E no primeiro torneio regional nós participamos e o torneio ele se desenvolve nos mesmos moldes da competição em Washington, porque a premiação do torneio é um auxílio para que a equipe possa ir para a competição de Washington. Então, a gente usa as mesmas metodologias, o mesmo caso e a mesma lógica das etapas de memorial e rodadas orais. E no primeiro torneio, nós atingimos o primeiro lugar nos memoriais e também o primeiro lugar nas rodadas orais. Agora, a Carol vai continuar para falar da outra competição internacional. A terceira competição que nós vamos mencionar, ela é o concurso de audiências temáticas ante a Comissão Interamericana, promovido pela CIPDH Unesco, que é o Centro Internacional de Promoção de Direitos Humanos, em parceria com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ocorreu pela primeira vez ano passado em Buenos Aires. Essa competição, diferentemente da Multi-Court, ela é baseada em fatos reais, porque nós temos que nos apropriar de 3 países diferentes. Ano passado, o tema foi violência e discriminação contra as pessoas LGBTI e os países estudados foram México, Guatemala e Paraguai. A competição não consiste apenas em uma rodada oral, mas previamente tem a seleção das equipes, que é realizada mediante envio de carta de intenção dos currículos dos participantes, bem como de uma redação sobre o tema. Foram 41 postulações e 24 equipes selecionadas. Dessas 24 equipes selecionadas, apenas 2 eram brasileiras, que era a Universidade Federal do Pará e a Universidade do Estado do Amazonas. A competição consistiu numa simulação de uma audiência temática sobre a temática mencionada, em que cada uma das rodadas nós discutimos cada um dos países, no caso México, Guatemala e Paraguai. Essa competição ela permitiu que os alunos se apropriassem
do que de fato acontecia nesses estados para tentar identificar de que forma o estado estava protegendo direitos humanos ou não. E a partir disso, nós avançamos nessas 3 rodadas e chegamos à rodada final contra a Universidade de Los Angeles, da Colômbia, em que tivemos uma mesa composta por diversas pessoas que eram especialistas no tema, inclusive a comissionada Flávia Pelezan. E esse tema, no passado, foi de grande importância para a comissão, porque tinha sido feito um relatório sobre avanços e desafios na proteção dos direitos LGBTI. A segunda competição não ocorreu esse ano em razão da pandemia, mas ano que vem ocorrerá. E com base nessas participações em casos hipotéticos, em casos reais, percebe-se como uma importante ferramenta dentro do ensino clínico para Carol, capacitação. Oi. Carol, um minutinho, tá? Para concluir. Tudo bem, já estou finalizando. Obrigada, professora. Nós percebemos a utilização de casos hipotéticos e casos reais como uma importante ferramenta do ensino clínico para a promoção e defesa de direitos humanos, porque teve uma capacitação muito grande de todos esses alunos que se apropriaram de fato do sistema interamericano, das normativas internas, seja dos casos hipotéticos ou reais. Então, vê-se que os alunos desenvolveram uma ampla habilidade oral e escrita. Eu agradeço muito a atenção de vocês e ficamos abertos para o debate no final. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Maria Eduarda, pela exposição. Eu não vou tecer comentários, porque eu orientei o trabalho. Então, eu vou deixar para a professora Valena fazer isso no final. Ela está incumbida de avaliar o trabalho de vocês. Então, a gente passa agora para a exposição da Sara, né, que vai apresentar o resumo expandido, que tem como título a extensão como comunicadora dos direitos, a experiência do NEADH da Univille. Sara, então o tempo é seu, também 10 minutos, tá bom? Quando você quiser, você pode começar a apresentação. Agradecendo, bom dia a vocês aqui. É uma oportunidade importante, né, para nos inspirarmos e para termos a oportunidade também de compartilhar trabalhos que realizamos nas nossas instituições, né, dentro da universidade, e para também percebermos a afetação da universidade na comunidade e da comunidade na universidade. Nós não trabalhamos com o nome clínica, no caso do NEAD, né, o Núcleo de Estudos e Atividades em Direitos Humanos, é um projeto de extensão que já está no seu 5º ano de desenvolvimento, mas ele tem uma característica metodológica muito própria das clínicas jurídicas, daí a proposta de trazer para vocês conhecerem uma parte do que esse projeto de extensão desenvolve, que ele acabou tendo uma dimensão, acatando uma dimensão maior do que a que a gente imaginava lá no início da sua criação. Então, esse projeto de extensão, ele tem um perfil no Instagram, uma página no Facebook, ele trabalha com grupos de estudo quinzenais, tem um principal escopo nos 2 últimos anos, tratando de questões de gênero e de questões relacionadas à pessoa com deficiência, e a partir disso que esse projeto de extensão conseguiu uma contribuição dentro da curricularização de extensão. Eu sou professora das disciplinas de Direito Civil, Parte Geral e de Linguagem Jurídica, e em razão de determinados conteúdos trabalhados nessas disciplinas, como, por exemplo, lá na linguagem jurídica, a questão do acesso à justiça e da própria forma de comunicar a lei, porque a lei, ela, então, deve ser aplicada a todas as pessoas, mas a forma como ela é escrita nem sempre proporciona o seu entendimento por todas as pessoas. E isso gera uma reflexão importante, né, dentro da estrutura acadêmica e responsabiliza o futuro operador do direito no sentido de ele ser capaz de traduzir essa lei, né, para as pessoas a quem essa lei se dirige. Aliando esse aspecto, né, de uma disciplina curricular a outra, que é a disciplina de Direito Civil, Parte Geral, onde nós trabalhamos com capacidade civil e analisamos, então, com profundidade o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, entra em vigor ali em janeiro de 2016 por conta da vacatio legis, né?
essas inquietudes de sala de aula foram levadas ao projeto de extensão. Muitos acadêmicos, então, da sala de aula que participam do projeto de extensão, e esse projeto de extensão tem como contribuição comunitária uma APAE, então, da cidade de São Bento do Sul, eu falo de Santa Catarina, gente, Planalto Norte, e do campus São Bento do Sul da Univille, né? Esse projeto de extensão, então, passou a estudar com mais profundidade os conteúdos dessa legislação e a grande discussão do grupo, aliada à preocupação, por exemplo, da APAE, é que as pessoas com deficiência e pessoas que convivem com pessoas com deficiência, que muitas vezes precisam ter a compreensão do conteúdo legal, têm essa dificuldade. Então, se resolveu, a partir de metodologias ativas, que é a grande questão aqui dessa nossa equipe, né, desse nosso grupo de trabalho aqui, trabalhar dentro de aprendizado por pares, né, a gente divide em grupos menores, sempre conteúdos da própria cartilha, e problematizações, observação da realidade, né, a gente foi desenvolvendo assim, de uma forma bastante horizontalizada, porque nós somos um grupo com professores também, com acadêmicos e membros da comunidade, todos participamos no mesmo nível, né, de responsabilidade para a produção desses conteúdos. E esses conteúdos vêm sendo desenvolvidos, então, agora, desde 2019, 2020. Nós tivemos artigos científicos publicados por conta das pesquisas realizadas. E os primeiros momentos, até nós decidirmos pela produção da cartilha, eles foram muito de sala de aula invertida também. Os acadêmicos, eles iam para as cidades, né, próximas aqui, São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho, e realizavam assim, pequenas caminhadas ou visitas a órgãos públicos e fazendo simples observações, no sentido de aqui a prefeitura municipal não tem elevador, mas tem mais um andar e tem escada. Né? E eles vinham trazendo isso para o grupo, a ponto de, hoje, nós estarmos com a possibilidade de participar do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, tendo direito a uma cadeira no Conselho, para também contribuir nessa estrutura da cidade em si, né, em termos de acessibilidade. Eu trouxe aqui alguns pontos da cartilha que está sendo desenvolvida, então. Nós já temos uma média de 27 páginas, ela está em fase de revisão, com vistas à publicação pela editora da Univille. Todo esse conteúdo aqui é feito pelos nossos alunos e participantes do projeto, entre bolsistas, voluntários, professores e membros da comunidade. Ninguém é designer, gente, ninguém tem muita habilidade com isso. Então, é um orgulho muito grande para o grupo esse resultado, inclusive visual, e que a gente deve melhorar, porque, por exemplo, nós trabalhamos também um pouquinho de Libras, tem uma proposta de tentarmos fazer a impressão em braille também, né? E a própria divulgação da cartilha precisa ter, a gente já reconhece, né, o melhor acesso, né? Então, precisamos desde método de mídias e também físico, portanto, né? A gente já está estruturando tudo isso, né? E a gente tem um grupo bastante interessado que permanece revisando. E o próprio grupo é o primeiro revisor. Né? Então, a gente tem, aí, como eu disse, essa proposta horizontalizada que também, portanto, contribui com a educação em direitos humanos, né? E a gente vê aí esse envolvimento, né, da forma de produção de conhecimento e de aprendizado dentro da estrutura do direito e, inclusive, a interdisciplinaridade, a necessidade da estrutura jurídica também buscar em outros ramos do conhecimento contribuições, porque nós não temos só acadêmicos do direito trabalhando aqui, nós também temos acadêmicos da psicologia, da administração e da arquitetura, né? Então, a gente traz outras pessoas contribuindo aqui, além de assistentes sociais. Então, é um grupo, né? E que vem a integrar, contribuindo aí com os resultados, né? E esse material aqui, apenas para destacar, é contribuição de uma das voluntárias do projeto, que esse ano se tornou nossa bolsista, porque permaneceu, né, desde enquanto acadêmica foi
então, cooptada pelo projeto por conta da nossa forma de trabalhar, né, dentro da extensão, e hoje a nossa bolsista, a Nicole Miller, que não está aqui comigo, mas ela quem fez esse material visual para compartilhar com vocês, certo? Agradeço a oportunidade de compartilhar, né, esse nosso trabalho e peço que vocês conheçam aí o nosso projeto através das nossas redes sociais, né, contribuindo com a divulgação, e a gente sempre traz aí nas páginas do NEAD informações úteis sobre direitos humanos, direitos fundamentais, né, buscando então levar à comunidade esse conteúdo e desmistificar direitos humanos, né, que hoje tem aí essa dificuldade, né, de compreensão do que né, e as pessoas têm aquela evita falar, parece que é errado a gente dizer que a gente faz parte, né, lá do grupo dos direitos humanos, né, e então a nossa ideia nas redes sociais também tem essa pretensão, né, tentamos aí tornar os direitos humanos acessíveis, né, e transformar eles então numa leitura, num entendimento mais fácil, né, para que todos se percebam, né, em sua dignidade, né, detentores aí desses direitos. Eu agradeço, gente. Muito obrigada. Tentando voltar aqui, mas... Obrigada, Sara, pela exposição. Um projeto realmente muito bonito, né? Ele enche os olhos não só pelo elemento visual também, mas pelo objeto, né? Pelo objeto social que ele carrega, que é muito importante. Eu queria, então, passar a palavra para a Rafaela e a Cassiana, que vão fazer a exposição do último trabalho da nossa sessão temática de hoje, que tem como tema as simulações de julgamentos em direitos humanos como método de capacitação dos discentes na área de direito internacional dos direitos humanos. Então, Rafaela e Cassiana, quando vocês estiverem ok, podem iniciar. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Rafaela, eu sou estudante de Direito da PUC Paraná e membro da Clínica de Direitos Humanos da PUC. Junto com a Cassiana, nós vamos apresentar esse nosso trabalho, que trata das simulações de julgamento de direitos humanos como método de capacitação dos discentes. Esse trabalho ele foi desenvolvido junto com outras integrantes da clínica, a Ana Belli, a Fernanda Lopes e a Gabriele Sazak. E com esse trabalho, nosso objetivo foi basicamente identificar os impactos da participação dos estudantes que ainda estão na graduação nas simulações de julgamento na área dos direitos humanos. Também nós verificamos quais foram as vantagens e os proveitos alcançados nessas competições. Para isso, nós utilizamos a experiência da Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná. A nossa clínica ela possui várias vertentes e alguns subgrupos. Cada um tem um objetivo específico. Nós, desde o atendimento aos imigrantes na Justiça Federal, nós também temos um grupo de estudos focado em Business and Human Rights, que tratam da responsabilização das empresas por violações dos direitos humanos. Além disso, a clínica também atende demandas externas, como a elaboração de pareceres para o Ministério Público, elaboração de opiniões consultivas e peças de amicus curiae. Nós também temos, por fim, o grupo de competições em direitos humanos da PUC Paraná, que ele é voltado para a participação dos nossos estudantes em muitos de direitos humanos, tanto nacionais como internacionais. Esse grupo de competição, ele conta hoje com aproximadamente 25 membros, e nós somos orientados por 2 professoras coordenadoras, e anualmente nós participamos de 3 competições de julgamento simulado. 2 são internacionais, o Nelson Mandela World Multi-Rights Multi-Court Competition, que acontece em Genebra, na Suíça, e o Inter-American Human Rights Multi-Court, que acontece em Washington. Na competição nacional, nós participamos da Competição Baiana de Julgamento Simulado, que é promovida pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. Cada competição ela tem suas peculiaridades, né? Mas elas seguem mais ou menos o mesmo estilo e a mesma dinâmica. Basicamente, todas se baseiam em um caso hipotético, que ele é inspirado em temas atuais e relevantes dentro do sistema de proteção de direitos humanos e do direito internacional. Nesse caso hipotético, é sempre violações de direitos humanos supostamente cometidas por um Estado fictício,
e a partir desse caso, cada equipe vai representar uma das partes. Vão ser defensores do Estado ou das vítimas. Todas as competições elas têm duas fases. A primeira fase é a fase de memoriais, que são a elaboração das peças escritas defensivas. E normalmente cada equipe ela elabora os dois memoriais, um representando cada lado. Depois nós seguimos para as rodadas orais, em que sempre uma dupla de oradores representa um dos lados e enfrenta outra equipe, realizando uma sustentação oral perante uma banca de juízes avaliadores. Resumidamente, as competições elas funcionam dessa forma, e a avaliação ela se dá tanto pelo trabalho escrito dos memoriais, tanto pelo desempenho oral perante os juízes. A clínica da PUC e o grupo de competições participa desses simulados desde 2016. Ano passado, na primeira edição da competição baiana, nós chegamos às semifinais e nossa oradora recebeu o prêmio de melhor oradora como representante do Estado. Essa semana, na edição do Nelson Mandela, nós participamos das quartas de finais. E é isso. Eu vou passar agora a palavra para a Cassiana, que ela vai falar sobre os resultados obtidos com a nossa pesquisa e mostrar alguns relatos dos integrantes do grupo também, sobre as suas participações nessas competições. Bom dia, eu sou Cassiana, faço parte da Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná, sou no terceiro período de Direito. Vou falar um pouquinho sobre os benefícios dos MUTs agora. A possibilidade de atuação na área dos direitos humanos, às vezes essa atuação às vezes o único contato do indivíduo na universidade com a prática relativa à proteção regional dos direitos humanos, dando a chance de despertar o interesse dos alunos em questões relacionadas ao direito internacional dos direitos humanos e criando possibilidades de estudos na área. Além disso, a participação em MUTs traz inúmeros benefícios para os integrantes do grupo, como, por exemplo, o aperfeiçoamento da oratória, a realização de pesquisas de alto nível, o conhecimento aprofundado dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, a possibilidade de desfrutar de experiências no âmbito nacional e internacional, o raciocínio lógico e a melhora da escrita, claro. Como forma de demonstrar isso, nós, no nosso resumo, trouxemos depoimentos de vários estudantes que fazem parte do grupo de MUTs. Como uma forma de demonstrar, eu coloquei os dois, o do Gabriel Bittencourt e da Gabriela Yuri, que confirmaram os benefícios supracitados. A Gabriele, por exemplo, reconheceu que o árduo trabalho sempre é reconhecido no final e que vale muito a pena participar, principalmente no final da graduação. Ela percebe que o grupo trouxe benefícios. Hoje, o Gabriel Bittencourt, que começou como integrante do grupo, é um dos coordenadores, e ele diz que a participação em MUTs proporcionou uma melhor e completa compreensão a respeito da proteção de direitos humanos em nível nacional e internacional. Eu mesma faço parte do grupo há 1 ano e meio, mas basicamente. Eu estou no grupo desde o meu primeiro período. Ele me trouxe inúmeros benefícios. Hoje eu tenho uma escrita muito melhor. Eu entrei no grupo sem ter nenhum conhecimento de direitos humanos, realmente um conhecimento muito básico que nós temos do dia a dia. O grupo me abriu muitas portas, por exemplo, estar me apresentando aqui hoje. Então, acredito que, além de tudo, o networking é muito importante. A forma como nós nos apresentamos, como temos a oportunidade de viajar para outros lugares, claro, com a orientação da nossa professora doutora Daniele Pamplona, que sempre nos auxilia, nos dá conteúdo, e com, obviamente, a participação intensa dos membros que passam meses escrevendo memoriais, fazendo pesquisa, treinando diariamente, muitas vezes por horas, e é basicamente isso. Eu agradeço principalmente aos integrantes do grupo, aos ex-integrantes, que ao longo dos 4 anos fizeram com que esse grupo continuasse aqui, e obviamente a nossa professora coordenadora, Daniele Pamplona, por tudo que fez pelo grupo e pelos conhecimentos e orientações compartilhadas conosco.
Obrigada, Rafaela. Obrigada, Cassiana. Obrigada pelo uso preciso do tempo, pela exposição de vocês. Então, a gente passaria para a segunda etapa, né, no nosso momento da sessão temática. Eu queria, antes de iniciar os comentários, os debates, mais uma vez agradecer pela apresentação dos trabalhos, de muita qualidade, né, diante das dificuldades que a gente vivencia hoje, da situação de pandemia, de isolamento social, o que torna muito difícil para nós professores, né, o trabalho. A nossa metodologia dentro da clínica, me deu até saudade de ver o nosso espaço dos slides da Duda e da Carol, é esse contato visual, é o dia a dia com nossos alunos, é a relação que a gente tem com os alunos, e isso certamente foi prejudicado diante das necessidades que a gente vive hoje, né? E apresentar um trabalho, escrever um trabalho com essa orientação à distância é muito difícil. E expor um trabalho dentro do ambiente doméstico é mais difícil ainda, né? Porque a gente não está dentro do nosso ambiente acadêmico, com o tipo de concentração que é necessário para a gente fazer a apresentação. Então, é desafiador para todos nós e a gente, infelizmente, vai manter, né, esse formato que a gente tem virtual ainda por um bom tempo, né? E é importante a gente ir se adaptando, e eu creio que todos vocês estão de muito parabéns, que conseguiram fazer uma excelente exposição. Agora todo mundo tem que ficar bem aliviado, porque já apresentou o seu trabalho, e é um momento de descontração, que eu costumo dizer, né? A oportunidade que eu e a professora Valena, que trazemos dentro da nossa trajetória, o ensino. A professora Valena é docente já há muitos anos, junto comigo, e trazemos, né, diferentes concepções sobre o ensino do direito, sobre a educação clínica. Então, é um momento que a gente tem para conversar, para dialogar e também ver se no chat as pessoas gostariam de fazer outras perguntas. Mas eu já vou iniciar. A gente tem, vamos dizer assim, esses 40 minutos finais para alguns comentários. 10 minutos é dificílimo, né, para a gente fazer a apresentação. Então, eu queria fazer alguns comentários, e vou deixar aí para a professora Valena fazer o comentário do trabalho da Carol e da Duda, que a gente costuma dizer que são as nossas filhas, né, professora Valena, que ganham asas, né, mas vão ser sempre as nossas filhas. Nós que somos professores de clínica, a gente costuma dizer que todos os nossos alunos da clínica são nossos filhos e filhas e que ficam conosco para sempre. Não, né? Não é se graduar que se livram da gente, né, professora Valena? Então, eu queria fazer alguns comentários, primeiro, sobre o trabalho da Aruan e da Juliana, né, traçando aí um perfil sobre o acesso à justiça, né? A gente também na clínica, nós fizemos uma pesquisa sobre a atuação de empresas transnacionais na América Latina, né, e as medidas de reparação, e buscamos diferentes fontes para trabalhar o acesso à justiça em demandas envolvendo empresas transnacionais. E, de fato, a nossa justiça, além dela ser morosa, ela é extremamente custosa, né, e ela traz obstáculos por si só. Vocês apresentaram os dados do acesso ao próprio sistema interamericano. Eu, particularmente, que trabalho com o sistema interamericano já há muitos anos, uma das minhas inquietações é o que eu costumo chamar, eu e o professor René Orenia, da democratização do acesso às instâncias internacionais, né? Isso ainda é muito limitado, isso ainda é muito restrito, né? O trabalho das multicourts evidenciam isso. A multicourt, às vezes, é o único espaço que o aluno tem para exercitar uma prática de direito internacional, né? E a gente identifica que esse acesso às instâncias internacionais ainda estão limitados, ainda estão reduzidos a algumas instituições, algumas pessoas, algumas organizações não governamentais que limitam, portanto, a busca por uma justiça internacional, do meu ponto de vista. Eu creio que essa assistência jurídica que vocês fazem para os imigrantes, ela é muito positiva, né? É um elemento, se a gente partir sobre a condição econômica da vítima que a gente assiste, né? Então, esse é um trabalho da clínica, atuar com pessoas que são vulneráveis, que têm uma condição econômica completamente diferenciada. O perfil do imigrante, ele se encaixa muito bem, né, nessa categoria que as clínicas elas devem atuar. Ontem, a professora Cecília falava muito da questão do interesse público,
E aí vem a minha pergunta para vocês, que eu gostaria que vocês agora detalhassem um pouco mais sobre esse aspecto do interesse público que esse projeto específico dos imigrantes tem. E aí, Aruan e Juliana, eu fiquei pensando, né, desse atendimento online, que é a metodologia que vocês utilizaram. Se a gente pensar no perfil econômico dessas pessoas que são imigrantes, qual é a condição real que eles têm de acessar esse tipo de tecnologia para fazer esse atendimento? Então, essa escolha pelo atendimento online, ela também não limita o acesso ao atendimento, considerando o perfil dessas pessoas? Ou isso se tornou para vocês uma surpresa, né, de imaginar de que essas pessoas tenham acesso à internet, tenham acesso à tecnologia e que conseguem buscar vocês? E se isso não se tornou a mesma barreira do acesso à justiça, moroso, burocrático, custoso, né? Então, eu queria um pouco de reflexão de vocês sobre isso. E aí eu vou fazer os comentários gerais do trabalho e depois a gente distribui o tema para vocês poderem também intervir, tá? Aruan, Juliana, e podem fazer perguntas também para a Sara, para Maria Eduarda, para Ana Carolina, para a Rafaela e para a Cassiana. E aí eu queria comentar, então, agora o trabalho da professora Sara, né? É muito emocionante, toca muito a gente, é incrível o visual da comunicação da cartilha, né? Vocês estão, assim, de muito parabéns. Trabalhar com pessoas com deficiência, você falou também da questão de gênero, né? Que é um dos recortes, né? Do núcleo de vocês. Eu e a professora Valena estivemos aí na Universidade de Joinville. Eu não me lembro exatamente que ano, professora Valena, eu acho que isso era 2014, mas estivemos aí com a professora Fernanda Lapa, conhecendo a instituição de vocês, foi um momento também muito festivo para a gente. Eu penso, professora Sara, que nós do direito temos uma grande dificuldade com esse elemento de comunicação, né? Então, você falou muito da linguagem jurídica, extremamente formal, né? E traduzir isso em palavras simples é um grande desafio. Até porque a educação jurídica, ela é uma educação formal, né? Que ela pressupõe o data venha, né? Aquela linguagem que a gente, né, utiliza no dia a dia forense, digamos assim, e a gente acaba transmitindo isso para os nossos alunos dentro da academia, dentro do ensino, dentro da universidade. E a partir de um projeto de extensão, vamos dizer assim, desorientar ou reverter esse quadro é desafiador. E comunicar, sem dúvida nenhuma, eu penso que hoje é a chave de muitos dos trabalhos, de muitos dos projetos. Como é que eu vou demonstrar para a sociedade, ainda mais utilizando uma linguagem de direitos humanos, né? Você finalizou a sua fala dizendo quanto é difícil hoje dizer que a gente trabalha com direitos humanos na realidade que a gente tem hoje, né? Então, essa comunicação, esse ato de comunicar, ele é extremamente desafiador. E aí eu queria escutar um pouco mais da sua experiência, professora, como é que foi essa metodologia? Porque você disse que isso foi produzido pelos próprios alunos, mas vocês tiveram auxílio de alguém da área, ou tiveram um workshop, ou algo que isso também interessa muito para nós da clínica, que a gente peca muito, a gente faz muita coisa, trabalha muito, né, professora Valena, e temos dificuldade de externar tudo isso. A gente faz a partir da produção acadêmica, né, a partir dos livros, das publicações, dos trabalhos, que é aquela caixinha, né, que a academia nos impõe, preciso produzir. Mas isso não é a única forma de comunicar, né, os resultados dos nossos trabalhos, né? E aí eu queria, depois que você comentasse um pouco mais, de qualquer forma, muito, muito parabéns pelo trabalho. E a Rafaela e a Cassiana casam muito com aquilo que eu orientei do trabalho da Maria Eduarda e da Carol, que é a experiência das multicourts. A gente do Brasil ainda está acordando para isso, porque as universidades europeias e norte-americanas, eles trabalham com isso como um braço, realmente, um elemento, né, uma ferramenta pedagógica do ensino. Então, as competições, para eles, são tradicionais. E eu não sei se isso acontece com vocês na PUC Paraná, mas para nós da UFPA, né, é diferente do que acontece na Europa, onde os alunos eles têm o seu semestre letivo suspenso,
os alunos recebem um espaço, uma sala, um professor exclusivo para orientar para aquela múltipla. Olha o sonho! Então, eles têm um espaço reservado dentro da universidade, eles são VIPs, digamos assim. Né? São altamente VIP porque eles, olha só, eles representam a instituição, eles levam o nome da instituição para a esfera internacional, para o mundo. Então, é a vitrine da instituição, por isso que eles são VIPs. Né? E nós da UFPA nós não temos nada de VIP, porque a gente tem que ralar, né, junto com o semestre acadêmico contando, eu, professora, orientando e dando aula e fazendo milhões de coisas, e já me perguntaram, uma professora da Alemanha me perguntou como é que eu dou conta. Eu disse, olha, eu não sei, mas a gente tem que produzir, porque a Multicourt, para vocês, eu costumo dizer que ela é viciante, né? Uma vez que você participa, você quer continuar fazendo isso, porque você cria um ritmo de trabalho, de estudo, que é completamente distinto daquele aluno que está num curso regular da graduação, né? Então, a gente fica ligado ali no 220, trabalhando 24 horas por dia, final de semana, para dar conta de tudo. E quando termina a música, parece que fica um vazio, né? E aí a gente continua naquele ritmo, né? Buscando o outro, por isso que se torna viciante. E mesmo baseado no caso hipotético, traz a complexidade, e o elemento essencial, que é o método clínico, que é o protagonismo estudantil. São vocês fazendo, né? São vocês produzindo, são vocês escrevendo, são vocês desenvolvendo habilidades que vocês nem imaginavam que tinham, como é o caso da oratória, por exemplo. Né? Eu olho aqui para a Duda e para a Carol e pergunto, vocês já se imaginavam falando dessa forma quando entraram na graduação? Nunca. Então, são habilidades que são desenvolvidas e que o espaço clínico, mesmo diante de um caso hipotético, ele costuma apresentar. Bom, seriam essas as minhas considerações, e aí, obviamente, os depoimentos pessoais de vocês, que eu gostaria de escutar um pouco mais, o quanto isso para vocês foi impactante na formação. Vocês trouxeram o depoimento da Gabriele, do Gabriel, e eu queria aproveitar a presença de vocês duas para isso. E aí eu queria passar a palavra à professora Valena, fazer as considerações, e depois a gente pode seguir a ordem até das exposições para os comentários, e se vocês também quiserem fazer perguntas um para o outro, a gente tem ainda 30 minutos para fazer isso. Professora Valena, agora é sua. Obrigada, professora Cristina. Realmente todos estão de parabéns, é muito bom esse compartilhamento, né? De experiências. A gente vai aprendendo, né, com essas trocas de ideias. Bom, será que eu tenho que fazer pergunta mesmo para as minhas filhas? Eu vou começar com a equipe do CESUPA, com os alunos do CESUPA, que são orientandos da minha querida amiga Natália. A gente vem acompanhando, né, o trabalho desta clínica no CESUPA e sabemos o quão difícil, né? Ainda mais numa instituição privada, a gente fomentar, né, esse tipo de discussão, esse tipo de trabalho em busca, né, da promoção dos direitos humanos. Nós sabemos que a gente encontra muito mais espaço nas instituições públicas, porque as privadas, querendo ou não, a gente vai ter que também ter o aval, né, dos mantenedores, enfim. A Natália ela vem desenvolvendo, vem buscando esse espaço já há muitos anos no CESUPA, né? E a gente vem acompanhando esse trabalho de vocês, da clínica. Eu fiquei querendo também saber, além dessa pergunta, professora Cristina, não sei se, de repente, essa forma de comunicação online se deu só em razão da pandemia. Eu acho que é mais nesse cenário, né? Mas também fiquei intrigada nessa questão de como se dá o acesso dessas pessoas, né? Que aqui na nossa cidade de Belém a gente vê esses imigrantes, né? E principalmente venezuelanos que a gente se depara muito, né? Pelas ruas e, enfim, são pessoas que estão à margem totalmente da sociedade, e muitos foram até para o estado do Maranhão. Nós de repente deixamos de ver os venezuelanos aqui nas ruas de Belém, porque
o Estado acabou, por não abraçar e não acolhê-los, eles acabaram indo para o Maranhão, porque lá tem um programa de atendimento melhor, né? Mas eu queria também, nesse sentido, saber, a parceria ela é muito importante. Vocês falaram que a parceria que vocês possuem é com a comissão da OAB, internacional da OAB. Vocês tentaram buscar parceria também com a CNBB, por exemplo, que eles possuem, né? A CNBB ela acaba tendo também só uma frente de atuação só com relação aos imigrantes, fazem um trabalho, né, de acolhida, né, em vários locais do país. E aí eu queria saber se essa parceria é inicial ainda só com a OAB, se está dando fruto, né, se os imigrantes conseguem chegar na OAB e a OAB leva eles para que vocês possam fazer esse atendimento, e vocês atendem ele em algum tipo de plataforma. Como é que se dá esse atendimento? É através de Zoom, para que vocês possam ter esse contato visual? São essas perguntas que eu queria fazer para poder entender. Nós até pensamos na universidade, né? Eu sou atualmente diretora-geral do Instituto de Ciências Jurídicas, se a gente continuaria com atendimentos, né, virtuais no INPJ. Agora, com as aulas virtuais, a gente passou a ter, mas a demanda tem sido muito pequena em razão dos nossos assistidos, né? Os assistidos, de fato, a gente coloca lá que nós estamos online, os dias, os horários, mas os assistidos não têm mesmo condições de... Então, a demanda ela tem sido muito pouca para os alunos que estão nessa prática virtual, né? Eu queria ver como é que está sendo a experiência de vocês aí na clínica, tá bom? Com relação... A última vai ser as minhas filhas. Com relação à clínica da Dani, a Dani é uma amiga queridíssima, uma irmã que eu já conheci a clínica de vocês, já fui com uma simulação que a Dani fez logo no início, e fomos já juízas na competição em Washington já mais de 2 vezes, e a Dani participa, né, com a gente da rede de clínicas. Enfim, vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, não só com a questão das simulações, né, como vocês falaram também, com a questão dos amigos cures, já ajudou a gente com o amigos, com a questão dos pareceres, e mais o forte de vocês tem sido mesmo essa promoção, né, e essa capacitação dos alunos nas competições, nas simulações. E aí eu achei interessante. Eu queria saber como é que vocês como é que está sendo feito na clínica de vocês o ingresso na clínica, né? Porque a gente teve todo um trabalho aqui na UFPA. Agora as clínicas, que não são só... Nós temos 2 clínicas, né? Elas estão já no nosso projeto pedagógico do curso, elas estão agora no regimento do Instituto, elas pertencem ao organograma institucional. Aí eu queria saber, eu me lembrava que isso era uma das dificuldades da Dani, né, na PUC, de trazer, né, a institucionalização da clínica para dentro do PPC do curso, para dentro da estrutura oficial do curso. E a gente sabe que isso não é um trabalho fácil, porque a gente tem que convencer conselho da faculdade, né, congregação. A gente fala que o curso de Direito da UFPA teve sorte, porque a gente se meteu nas direções, nas coordenações, né, professora Cristina? E a gente teve que enfiar a goela abaixo. Não, a clínica vai ser institucionalizada. Mostramos a importância da clínica, e os colegas, nossos pares, realmente viram que é uma metodologia diferenciada. E eu faço um parênteses, a professora Cristina, já fazendo a propaganda do curso. A gente tem agora um espaço no UFPA, que é o Tribunal do Júri. Infelizmente, ele foi inaugurado em julho do ano passado, e nós tivemos apenas um semestre para uso, né? E o objetivo do Tribunal do Júri é também ajudar a professora Cristina e os outros colegas, principalmente na questão das simulações. Não só a simulação, tem outras competições que os professores de penal, né, também trabalham com simulações de Tribunal do Júri. Então, é um espaço que nós tivemos, né? Foi bem custoso a gente conseguir reformar todo aquele espaço. É um espaço destinado só para esse tipo de prática, né? Nós não tivemos muita ainda experiência nele por causa infelizmente, da pandemia, mas queremos chegar, né, professora Cristina, a esse ideal, né, que é das universidades europeias. Eu espero que um dia a gente consiga, sim,
fazer com que o professor ele possa... Agora a gente já consegue, né, que o professor tenha uma disciplina só de clínica, o aluno pode optar, ao invés de fazer NPJ, ele vai fazer a prática na clínica. Então a gente vem avançando, né? E é bom também a gente compartilhar para que vocês possam também ter essas ideias, né? Para difundir, né, nas universidades de vocês. Tá. Com relação a Sara, Sara, a Univille, eu já tive, não só nesse encontro que nós fizemos, eu já tive umas 2 vezes anteriores com a Fernanda, porque participávamos de uma pesquisa juntas, né, sobre clínica jurídica, comentei no início, e sabemos, né, dessa construção, lógico que isso é um projeto de extensão com uma metodologia ativa, mas com certeza você tem familiaridade com a questão da atuação da clínica, com certeza você teve alguma ligação aí, né, algum conhecimento ou participou de algum curso, né, que a clínica ela viabiliza aqueles cursos, né, de formação que a Fernanda já faz há muito tempo, até coincidiu na nossa rede também ter esse curso de formação de metodologias ativas, de metodologias clínicas, né? Enfim, vocês têm uma ótima profissional, né? Foi a primeira pessoa que escreveu uma tese aqui no Brasil sobre clínicas de direitos humanos, mostrando, dando o beabá, né? O livro da Fernanda, de dar o beabá para as clínicas jurídicas, de como ter uma clínica de direitos humanos numa universidade, num curso de direito, e como isso é importante, como isso é libertador e como isso agrega, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, até porque a gente já vê que a atuação da clínica da Univille é tão importante que ela consegue já ir alcançando outros colegas, né? Outros pares, né? E, por exemplo, aí a senhora já vem, né, utilizando uma metodologia clínica num projeto de extensão que só não tem um nome de clínica, né? Mas com nós aqui na UFPA, no curso de Direito, o curso de Direito da UFPA é o segundo curso com mais alunos PCDs na universidade inteira, né? Ou seja, nós estamos diante de uma realidade que a gente precisa, né, não só incluir esses alunos, mas também tornar, né, como um finalzinho da sua cartilha, né, se o espaço ele não é apropriado, né, para as pessoas com deficiências, ele é deficiente. Eu tenho um filhinho mais novinho que ele tem paralisia cerebral, ele é uma pessoa com deficiência, e eu vejo as dificuldades, né? O Davi vai fazer 3 anos e não anda ainda. É todo um trabalho que a família tem que ter. E, assim, eu fico pensando, quando que o meu filho vai para a escola? Eu já fico imaginando, assim, querendo tentar tirar dele possíveis discriminações, possíveis sofrimentos. E a gente que né, consegue dispor de recursos para todo um acompanhamento dele. E aquelas pessoas, né, que não têm, né? Então, essa atuação de vocês, né, de proporcionar aos PCDs, aos familiares de PCDs e à própria sociedade, né, esse olhar mais inclusivo, proporcionar o conhecimento dos direitos dessas pessoas, ele é muito importante, porque a gente olha na rua, a gente olha nos locais, a gente não consegue identificar a quantidade exata de PCDs porque eles estão dentro das casas. Gente, para eu sair com meu filho para passear, eu penso 2 vezes. Para eu viajar daqui para a praia, eu penso 10 vezes, porque há todo um trabalho para você levar essa criança, toda uma estrutura, né? E a gente que possui um pouco de recurso, agora pensa aquele que dispõe de serviço, né, de transporte público, para ele sair com essa criança, o transporte público não é adequado. Enfim, eu estou com uma bolsista que ela é tetraplégica do direito. Muitas reuniões que a gente marca, né, nos nossos projetos, ela manda mensagem: professora, eu estou na parada há 1h30 esperando um ônibus e eles não param. Então, assim, é muito importante que a gente possa ter nas nossas clínicas essa prática extensionista, né? Às vezes, realmente, a gente não tem tempo para tudo isso. Isso é uma falha que a gente acaba tendo. A gente precisa ter a parte de extensão mais ativa. A gente acaba ficando muito focado no ensino, na pesquisa, e a extensão
a gente acaba não tendo fôlego para tanto, né? Então, você, assim, eu gostei muito e queria te ouvir com relação a essa atual proposta do governo do estudo bilíngue, né? Que tu achas com relação a esse estudo bilíngue, com relação aos surdos, né? E de que forma esse trabalho de vocês atendem a todo tipo de PCD, ou ele é focado na deficiência física, ou vocês têm um olhar geral, generalista, para a questão dos PCDs de uma forma geral, né, focando em todos, né, todas as espécies de deficiências em si. Gente, é uma terminologia tão diferente que eu falo muita besteira. Às vezes eu fico preocupada quando eu falo. Tem um professor nosso, o professor Raio, que ele é doutor só nisso. Eu falo, professor, me desculpa aí, porque às vezes a gente fala a terminologia errada, né? Porque deficiência não é para falar, né? Então, enfim. E quando eu viajo com meu filho para as consultas que ele faz tratamento fora, aí eu tento exigir os direitos do Davi, né? Na fila para o avião. Olha, meu filho é PCD. Ninguém sabe nem o que é PCD. Aí a minha mãe grita assim, ele é deficiente! Eu falei, mãe, por favor. Então, assim, a gente tenta até ser, né, o correto, mas a sociedade não conhece. Se você não falar, olha, ele é deficiente mesmo, a sociedade não vai conhecer. Enfim, é uma dificuldade que a gente tem. Com relação às meninas, a Carol e Eduarda, realmente foi uma sessão de nostalgia, né? A gente poder ver um pouquinho do trabalho que a professora Cristina desenvolve na clínica, e as meninas, elas acabaram, né? A Duda tá já, eu chamo de Duda. A Maria Eduarda está no mestrado já, e a Carol, né, está caminhando também, quer continuar a vida acadêmica. Eu acredito que não só a Carol e a Duda, mas todas as alunas, a professora Cristina, que passaram pela clínica nessa área mesmo de simulações, nessa área do conhecimento do direito internacional de direitos humanos. Eu não tive essa oportunidade, essa experiência. Tudo que eu aprendi foi através das aulas que eu acabei pegando da professora Cristina na clínica, já enquanto professora, e o quanto isso é importante, né? Ver os alunos nossos da graduação indo para uma audiência da corte, né? Preparando o amicus curiae. Então, são coisas assim, e a desenvoltura que esses alunos passam a ter, com certeza isso vai influenciar na vida profissional. E aí eu queria ouvir de vocês, meninas, o que vocês conseguem identificar de tudo aquilo que vocês entraram na clínica logo no início, né? Então, a Carol, ela foi minha bolsista numa outra área, né? Na questão do trabalho escravo, mas foi minha bolsista na clínica, começou como voluntária, ela era caloura. Então, tanto é que ela não tinha nem vez, né? Ficou como voluntária, porque como ela era caloura, estava no primeiro semestre, não conhecia nada ainda, né? De matéria jurídica. E aí ela foi se apropriando, depois a professora Cristina roubou ela de mim. Porém, o que eu queria ouvir de vocês, o depoimento de vocês da importância da clínica na formação de vocês enquanto agora, né, advogadas e juristas, né? E o quanto isso é importante, o quanto vocês acham que isso é importante para o aluno do direito no nosso contexto, no nosso país, né, subdesenvolvido, cheio de desigualdades, e, enfim. São essas minhas considerações, todas estão de parabéns, agora a palavra é com vocês. Obrigada. Então, a gente reserva agora esses últimos minutos que a gente tem, e aí vamos seguir a ordem. Então, a Aruan e a Juliana poderiam fazer comentários também, se quiserem fazer perguntas. Depois, a Ana Carolina e a Maria Eduarda, a Sara, e por último, a Rafaela e a Cassiana. Aruan e Juliana. Oi, professoras, excelente questionamento, na verdade, em relação até mesmo à internet, se isso seria alguma outra barreira. Na verdade, a clínica ela já realiza esses tipos de atendimentos desde 2017. O atendimento online ele foi uma
por nós para tentar continuar prestando esse serviço, porque os direitos humanos eles não param, eles são diários, né? É uma construção diária. E, na verdade, nós temos uma compreensão também que os direitos humanos eles devem ser encontrados na rua. O direito ele deve exercer uma função social, ele deve voltar para a sociedade, senão ele perde sua utilidade, né? A sua razão de ser. Referente às parcerias, nós temos parcerias com a Defensoria Pública do Estado, nós temos parceria com a APAI, nós temos parceria com a CJUDH, né, que hoje é a CEASTE, e que através dessas parcerias, né, se torna uma grande rede que, por contato mesmo com pessoas dessas instituições, nós conseguimos trazer para a gente alguns atendimentos, né, que essas instituições não conseguiriam fazer e acabam vindo dessa forma. E muitas vezes existe um apoio logístico, até mesmo utilizando a própria infraestrutura da universidade, do CESUPA, e a infraestrutura dessas instituições, justamente para possibilitar que os assistidos eles consigam ter acesso. Mas a gente também pensa dessa forma que o que a gente está fazendo é uma tentativa, né? É tentar fazer algo, na verdade, né? É tentar sair da zona de conforto, tentar ajudar de alguma forma quem precisa ser ajudado, quem precisa de uma assistência jurídica, né? E, por exemplo, no começo do ano nós realizamos um mutirão junto com a Acnur, né? Também outra parceira que nós já fizemos várias capacitações com a Acnur, né? E no começo do ano a gente fez um mutirão junto com a Acnur que, por exemplo, beneficiou mais de 100 pessoas. Foi num abrigo de Uaral em Outeiro. Então, o que a gente tenta falar é que, além de também fazer o que todas as clínicas fazem, de questão de competição, de questão de até mesmo teórico, questões são tão somente teóricas, nós também estamos tentando fazer algo muito mais prático também, que seria esses atendimentos e tentar dar continuidade ao atendimento online, que foi o que a gente conseguiu encontrar nesse período da pandemia. A Juliana também quer tecer alguns comentários, passar a palavra para ela. Gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo trabalho de todo mundo. Foi muito enriquecedor. Acho que esse contato com as outras clínicas é sempre muito rico, né? A gente aprende um com o outro. Eu acho que a ideia é tentar até fortalecer essas redes, né, de contato e até de amizade, de produção acadêmica também, coletiva. Então, ficou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecer as meninas da UFPA. A Carol já conheço de outras oportunidades. A professora Cristina também, eu lembro que eu fiz um curso com ela em 2018 sobre o sistema interamericano. Porque sem querer aqui mexi na tela. E foi muito bacana, assim, aprendi bastante. Eu acho que esse curso, inclusive, a professora Cristina influenciou para eu entrar na clínica depois do CESUPA, do direito internacional e tudo, de ter essa visão também, né? E, assim, a clínica, como o Aruan já explicou, a gente faz o trabalho de atendimento presencial desde 2017. A gente tem parceria com a APAI, também por essa questão dos PCDs, né? Agora, durante a pandemia, a gente não conseguiu dar continuidade aos atendimentos presenciais. Então, assim, o recorte do trabalho, né? Porque como ele é fruto de um artigo para um livro de direito internacional sobre o ensino jurídico do direito internacional durante o período de pandemia, então a gente trouxe esse recorte do online, que aí a gente defende, né, no trabalho, que a internet, nesse período, foi um instrumento, né, instrumentalizou, contribuiu para a instrumentalização do acesso à justiça. Em relação ao acesso dos nossos assistidos, né, na verdade, a gente não atende só os Uaral, os indígenas, né? Nós atendemos também outros imigrantes que estão aqui. Eu lembro de um caso, acho que foi até o Aruan que atendeu. Uma moça peruana que está grávida e aí ela queria solicitar a continuidade do salário maternidade dela em função de um tratado internacional entre Brasil e Peru, que permitia que ela recebesse o benefício aqui. Então, assim, a gente atende... A demanda ela não é só focada nessa categoria de imigrante que a gente percebe assim, que está em condição maior de vulnerabilidade, né, nas ruas e tudo mais. Então, os nossos assistidos também, os que a gente recebeu agora, né, na pandemia, eles têm acesso à internet. Assim, a gente ainda não teve nenhum óbice em relação a esse acesso, mas se tiver, a gente disponibiliza lá no CESUPA
na sala da clínica e no próprio ambiente do NPJ para a pessoa ir. Esse mutirão do Acnu, que foi no início do ano, antes da pandemia, ele foi lá no Cesupa. Então, houve essa comunicação com o Acnu e aí disponibilizaram uma van para eles irem lá no Cesupa para a gente atender em massa, assim, né? Fazer vários atendimentos de cadastro no Sisconare para solicitação de refúgio e de autorização de residência. Então, assim, na verdade, o recorte do online é mais para esse período mesmo. E pela nossa experiência, a gente percebeu que a internet foi, sim, um instrumento. Porque se não fosse isso, eles não conseguiriam ter o atendimento, nem online, nem presencial. Então, o que a gente defende no trabalho é isso, né, nesse primeiro momento. Mas entendendo que a crítica é muito maior. É claro que as pessoas, grande parte do público de direitos humanos não tem acesso à internet, né, das pessoas que a gente precisa atender, das demandas, até principalmente na Amazônia, né? Aqui a gente a gente tem toda uma realidade diferenciada em relação ao sul, ao sudeste. A gente tem comunidades ribeirinhas que tem uma outra concepção, inclusive do que seria o direito, do que seriam os direitos humanos. E aí eu acho que, na verdade, o nosso objetivo na clínica é tentar aproximar essas realidades dos alunos e juntar, linkar com esse trabalho de publicação, de participação em competição. A gente tem 3 livros publicados ao total agora na clínica, e nós participamos da competição, acho que até vi a Carol na competição também este ano, que foi online. Infelizmente não pudemos estar lá, seria a nossa primeira vez, minha e do Aruan, mas o Cesupa participou também em outras oportunidades das competições. Então é mais nesse sentido, de tentar agregar algo para o trabalho da pesquisa, que a gente faz também, produção de artigo, produção de livro, e contribuir para a formação também dos alunos, né? Eu acho que assim como a competição é importante para a gente aprender a se portar, para a gente compreender mesmo essa questão do sistema, se apropriar da jurisprudência da Corte Interamericana, eu acho que os atendimentos também são igualmente importantes para a formação dos alunos, né? De contato com o público, dessa experiência de atender o outro. Também acho que a contribuição para o nosso crescimento, para a nossa vida profissional, essa via de mão dupla, né? Dos dois lados. Então, a gente percebe que mexe com a sensibilidade, principalmente dos alunos que entram na clínica logo no início. Eu entrei já no final do curso, mas tem vários alunos que entram logo no 3º, 4º semestre, que é o caso do Aruan, que está no 6º, mas entrou no 4º. Então, é isso, assim, a gente entende que a internet não é de acesso total, né? Infelizmente, mas nesse período é o que a gente pôde fazer. E esperamos voltar com os atendimentos presenciais o quanto antes. E encontrá-las também, né, nas oportunidades de eventos e pessoalmente. Agora é o que a gente tem, essa modalidade online. Eu tenho particularmente muita dificuldade de me inserir, apesar de ser jovem. Eu digo que eu tenho 60 anos, porque eu sinto falta mesmo do caderno, do olhar para o professor, sabe? Desse contato, e aí a gente não pôde ter, né? Mas é isso, gente. Espero que a vacina venha e a gente consiga continuar aí fazendo os direitos humanos pessoalmente, se Deus quiser. Obrigada, Juliana. Camila, como é que está o nosso tempo? A gente vai ter que encerrar mesmo 10h30 ou a gente pode extrapolar uns 5 minutinhos? A gente consegue usar 5 minutinhos, mas às 10h35 a gente tem que encerrar porque tem uma outra conferência na sequência e aí a gente precisa liberar a sala. Então, pronto, pessoal, eu queria que vocês fossem mais sintéticos e aí eu vou dar 2 minutos realmente para cada um, tá bom? Então, vamos palavra para Carol e para Duda, 2 minutinhos. Senão a gente vai prejudicar o colega que ficou no final, tá? Tá. Falando um pouquinho da nossa experiência na clínica, eu e a Carol, a gente entrou bem cedo na clínica. Ela entrou no 1º semestre, eu acho que eu entrei no 2º. E eu acho que a experiência foi fundamental, tanto para definir nossa trajetória na graduação, quanto trajetória acadêmica. Porque a gente teve a oportunidade de entrar bem cedo e ter contato com vários casos. Eu lembro logo no começo que a professora Cristina até conversou com a gente, falando, olha, agora vocês vão ver situações reais de violações, se vocês quiserem conversar, a gente pode conversar, porque isso acaba gerando um impacto na gente logo que a gente começa a ver esses casos, situações de violações de direitos humanos. E eu acho que o trabalho na clínica foi fundamental
para a gente conseguir desenvolver tanto as habilidades que a Carol já mencionou, quando a gente estava falando das competições, como desenvolver a nossa pessoa mesmo, tanto como pessoas, como acadêmicas e como profissionais, e que a clínica proporciona um grande conhecimento em direitos humanos que eu acho que todo mundo deveria ter. E eu vou passar a palavra para a Carol para não ocupar todo o tempo. Só passar um pouquinho da minha experiência, como já falaram, entrei no primeiro semestre e eu acho que foi uma das melhores experiências, né? Eu consegui pessoalmente encontrar meu propósito. Eu falo que se eu não tivesse entrado na clínica, eu teria desistido do curso de Direito, acho que no quinto semestre. E é muito importante o conhecimento que a gente adquire lá. Hoje eu trabalho como estagiária de pós-graduação na Defensoria Pública da União. Eu consigo aplicar no que nós estudamos de estándares internacionais nas nossas petições, por exemplo, de aposentadoria, até nas pequenas coisas, aposentadoria de uma pessoa que é portadora de HIV. Um dia desses nós conseguimos que ela conseguisse benefício a partir de alguns parâmetros internacionais que eu pude utilizar na confecção da petição, que eu acabei aprendendo no estudo da competição da Argentina. Então, foi algo muito importante, todo esse aprendizado que foi adquirido para poder aplicar na prática, no dia a dia, agora na vida profissional. E eu queria aproveitar o momento para agradecer a oportunidade pela professora Cristina Tereza e professora Valena, que abriram essas portas incríveis para nós. Obrigada. A gente que agradece. Agora a Sara. Tentando ser concisa, eu agradeço os comentários e aos questionamentos, né, por assim dizer, só para conduzir aí um raciocínio, né, na verdade uma reflexão importante. E claro, a gente se comove, né, professora Valena, com o seu depoimento, na verdade, e como que nós passamos a desenvolver isso a partir dali do comentário da professora Cristina, né? Eu, então, sempre trabalhando com a questão da capacidade civil e a importância desse texto legal, né, que é a questão, então, da Lei Brasileira de Inclusão, e pensando no aspecto inclusivo, e aqui todo mundo está falando um pouquinho sobre minorias de alguma forma, né, e o quanto é necessário unir tudo isso, e observando também experiências de colegas da educação, e aqui quando a professora Valena fala, por exemplo, do estudo bilíngue, não é algo que estamos ainda olhando com uma propriedade específica. Num primeiro momento, a nossa observação sempre foi mais geral a respeito da legislação num todo. E a partir disso, a gente percebe alguns participantes do projeto já tendo um olhar para ou exclusivamente de acessibilidade, por exemplo, para quem é cadeirante, ou exclusivamente para quem tem alguma deficiência auditiva ou visual, e aí eles observam, não sei, cinema, né? Como funciona esse acesso. E outros já vêm falando, por exemplo, da oportunidade de inclusão dentro da estrutura educacional. Santa Catarina, no ensino estadual, tem direito ao segundo professor, a municipalidade aqui em São Bento também, né? E esses professores também compartilham conosco a sua experiência de acompanhar, então, uma sala de aula na qual também existem pessoas com deficiência aprendendo, com uma evolução fantástica, né? Dessas pessoas, né, a partir do seu aprendizado ali, o quão é importante esse profissional participando, mas ainda está tudo num sentido bastante geral. Agora, nesse primeiro momento, a cartilha fica mais ampla e é possível, já estamos pensando para os próximos momentos. Até ontem fizemos uma reunião, eu com os professores participantes do projeto, que outras cartilhas vão se desenvolver a partir disso, porque, por exemplo, os alunos de psicologia percebem a importância de se falar da saúde mental, né? E o quanto isso impacta, né, na própria pessoa com deficiência, na sua participação dentro dessa inclusão, então, né, o quanto isso é importante, o quanto isso torna essa pessoa protagonista da sua própria vivência. Porque a ideia da inclusão é proporcionar essa autonomia, né? Sara, então, oi? Desculpa te interromper, é que a gente só tem um minuto. Eu sei. E eu queria que a Rafaela e a Cassiana também pudessem fazer as suas observações finais antes me desculpem, me estendi. Muito obrigada, gente. A gente pode continuar a conversa pelo WhatsApp também. Rafaela e Cassiana, então. Sendo o mais concisa possível, respondendo a pergunta, sim, conseguimos
institucionalizar o grupo agora, com algumas mudanças que precisamos fazer, né, ultimamente, mas conseguimos finalmente institucionalizar a Clínica de Direitos Humanos. Uma coisa que é fato, como a professora Cristina falou, nós não temos... É muito claro a diferença de financiamento, por exemplo, da instituição, comparado a outros grupos na clínica. O grupo é realmente feito de alunos e da professora, que vivem para aquilo, que fazem vaquinha, que se esforçam diariamente para conseguir manter, para conseguir fazer com que os nossos membros viajem, com que a gente tenha experiência, porque realmente estrutura... Nós temos uma sala dentro da PUC, mas essa é toda a nossa estrutura. Não temos muito apoio da instituição. Infelizmente, essa questão de direitos humanos ainda é muito pouco discutida hoje. Tem um tabu por trás hoje, principalmente. Então, acaba acontecendo, mas a professora Daniele se esforça muito. E a gente finalmente conseguiu chegar nesse ponto de institucionalizar oficialmente a clínica. Então, sim, conseguimos. Acredito que seja basicamente isso, falando mais rápido que eu pude. Muito obrigada pela oportunidade, foi realmente incrível, foi muito legal ver cada grupo apresentar um pouquinho sobre o seu trabalho. Obrigada, Cassiana. Rafa, rapidinho, então. Eu não vou me estender muito, só reiterar o que a Cássia já falou. Eu achei muito legal essa experiência, agradeço muito, principalmente para perceber que não só a nossa clínica e o nosso grupo de competições passa pelas mesmas dificuldades, e principalmente de incentivo financeiro, que é a nossa principal questão, né? Mas é só isso mesmo. Agradecer a oportunidade e parabenizar todos os outros participantes também. Então, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. A gente continua falando pelo grupo do WhatsApp. Obrigada, Camila, por esses 5 minutinhos, tá bom? E a gente se encontra no evento. Pessoal, em nome da organização do Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas, eu quero agradecer a presença de todos que apresentaram, de todos e todas que apresentaram os trabalhos, e quero agradecer também a coordenação tão calorosa da professora Cristina e da professora Valena. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tchau.